Um dos mais famosos queijos do mundo é feito com leite de ovelha, numa belíssima região do sul da França. O Vico Iaz e o Francisco Maffezoli Júnior viajaram até lá para contar a história do queijo Roquefort e do lugar que dá nome a ele. Nessa cidade apaixonada pela boa comida, queijo tem lugar de destaque. Paris é a grande vitrine dos queijos da França. E basta entrar numa queijaria típica daqui para ver a quantidade e a diversidade de produtos vindos de todos os cantos do país. Nós temos uns 270 queijos diferentes na loja, mas no inverno chega a 360. Muitos queijos franceses contêm fungos. Isso mesmo, fungos que em geral formam uma casca esbranquiçada. É o caso do Brie e do mais famoso queijo francês, o Camembert, ambos feitos com leite de vaca. E o Roquefort, onde é que entra nessa história? O Roquefort é um queijo de leite de ovelha que faz parte da grande gastronomia francesa. O nome deste queijo foi tirado do lugar onde ele é fabricado, Roquefort, no sul da França. E é para lá que nós vamos agora. Estamos na autoestrada que corta a França de norte a sul. Saindo de Paris, são 650 quilômetros até o departamento de Aveyron, que tem 8.700 quilômetros quadrados. Isso é menos da metade do tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. O vilarejo de Roquefort tem só 800 habitantes. Foi construído num lugar privilegiado e sua origem remonta a mais de 2.000 anos, quando aqui se formou um entreposto comercial. A primeira coisa que chama a atenção de quem chega a Roquefort é que a cidadezinha é bem estreita, comprida. Quase todas as construções se organizam em torno dessa rua principal. E outro traço marcante daqui é que de qualquer lugar a gente enxerga um paredão de pedra gigantesco que fica colado no vilarejo. É a Chapada de Combalu, um marco da paisagem e da história de Roquefort. Vendo de longe, dá para apreciar melhor o tamanho e a beleza desse platô. As escarpas de pedra se estendem por mais de 2 quilômetros. Aliás, roque, em francês, vem de rocha. Fort, forte. Roquefort seria então uma fortaleza de pedra. E é no subterrâneo da fortaleza que ficam as cavernas, ou como dizem os franceses, as caves de Roquefort. Terceiro andar subsolo e descendo. O ambiente vai ficando mais frio. E olha aí a cave dos queijos Roquefort. Bom, da rua até aqui a gente desceu bastante. É sim, nós descemos uns 15 metros. São 4 andares de subsolo para chegar nessa caverna natural de Roquefort. Nossos antepassados apenas lapidaram a rocha para deixá-la assim mais reta, parecendo um salão. Aqui faz uns 10 graus e por causa dessas frestas na rocha, a temperatura e a umidade são constantes, tanto no verão quanto no inverno. Esta cave é uma das menores da região. Com 18 empregados, a família Carli produz 230 mil quilos de queijo Roquefort por ano. Pelos padrões daqui, é uma cave artesanal. Produção artesanal. Delphine, filha de seu Carlo, é formada em bioquímica e cresceu no meio desses queijos. Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos, meu pai já me trazia para as caves e eu ficava observando a fabricação do queijo. Hoje eu preciso seguir o mesmo caminho dele, aliando tradição com as necessidades atuais do mercado. O fungo é usado hoje e sempre na fabricação do Roquefort. Ele se entranha dentro da massa, formando esses pontinhos azuis, e é o grande responsável pelo sabor único desse queijo. No campo, a produção do Roquefort sempre dependeu do trabalho duro das famílias. Hoje são pouco mais de 2.300 propriedades na região que fornecem leite para a produção do queijo, com um rebanho de 850 mil ovelhas. Bonjour. Bonjour.
Bom dia. Monsieur Yazi. Seja bem-vindo à terra do Roquefort. Bonjour. Os criadores Alice e Jean-Louis Ricard nos recebem de maneira calorosa na porta de casa. Uma construção tradicional com paredes de pedra. Et maintenant, donc, nous allons aller rencontrer les brebis puisqu'elles nous attendent. Ah, d'accord, merci. Voilà. Eles nos convidam para conhecer o rebanho de ovelhas e dar uma volta pela propriedade. Alice e Jean-Louis têm 156 hectares de terra, 80 com pastagem formada. Caminhando pelo sítio, a gente logo encontra o rebanho. São 400 ovelhas em lactação, todas da raça Lacone, nativa da região. Animais rústicos que se adaptam bem ao ambiente daqui. Bom, a Alice e o Jean-Louis estão me contando aqui que a família Ricard vive nesse mesmo local há 5 gerações. Foi pouco depois do começo da Revolução Francesa, em 1789, que o primeiro parente deles chegou por aqui. Os Ricard sempre se dedicaram à criação de ovelhas, à produção de leite, só que no passado a vida era bem diferente. Como était la vie de vos ancêtres? Como é que era a vida dos seus antepassados? Elle était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Era bem mais difícil do que hoje. Logo de manhã, o pastor tinha que tratar das ovelhas, levar o rebanho para pastar no campo. Não tinha luz elétrica, não tinha máquina para facilitar o serviço. E pior, a região tem poucas fontes de água. Então o pastor tinha que ficar o tempo todo junto dos animais, conduzindo, vigiando. Não tinha nem cerca. Só voltava à noite, os animais para o estábulo, o pastor para casa. Hoje a vida é bem mais confortável, mas não falta trabalho. Nos meses de primavera e verão, é preciso produzir todo o alimento para o consumo das ovelhas durante o inverno. No inverno, elas ficam presas no estábulo porque os pastos ficam cobertos de neve. Quando chega o verão, ninguém brinca em serviço na terra de Roquefort. Os criadores têm que dar duro para produzir todo o alimento que as ovelhas vão consumir durante o inverno longo e rigoroso. Esse aí no volante é Julien Ricard. Dos 3 filhos de Alice e Jean-Louis, ele é o mais novo e o único que se dedica à fazenda em tempo integral. No galpão do sítio, o resultado de tanto trabalho. O que é que vocês usam para fazer feno? Cevada e um pouquinho de trigo. Durante o ano todo, as ovelhas recebem capim fresco e concentrado no coxo. Durante todo o ano, nós alimentamos as ovelhas 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Já no inverno, nós aumentamos a quantidade de feno e concentrado no coxo, para que elas consigam produzir bastante leite. O auge da lactação é nos meses de janeiro, fevereiro e março. Além de caprichar no trato, os Ricard não descuidam da saúde do rebanho. Hoje, o veterinário Jean-Louis Poncelet veio coletar amostras de sangue para controlar a brucelose e outras doenças. Ele só receita vermífugo ou vacina, por exemplo, quando surge algum problema de vermes ou doenças no rebanho, nunca preventivamente. E é por isso que os exames devem ser periódicos e rigorosos. Ainda mais porque o queijo Roquefort é produzido com leite cru, não pasteurizado. A ordenha das ovelhas é feita 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra no meio da tarde. Repare só como elas seguem o movimento da máquina pelo corredor. Os animais comem. Jean-Louis encaixa as teteiras e a ordenha começa. Cada ovelha produz uma média de 1,5 litro de leite por dia. A ordenha dura entre 2 e 3 minutos, tudo controlado pelo computador. No fim, as teteiras caem automaticamente e entra outro lote de ovelhas. Terminada a ordenha da tarde, o rebanho segue para o campo, onde fica até quase de noite.
Vale lembrar que no verão escurece por volta de 9 horas. Os criadores da região produzem 180 milhões de litros de leite por ano, metade vendida para os fabricantes de Roquefort. Este é o maior polo de produção de leite de ovelha da França. Mas afinal, como é que se fabrica esse queijo? Este laticínio de porte médio recebe leite de 83 produtores da região. O diretor de produção, Jérôme Lozé, nos conta que, apesar dos equipamentos modernos, o jeito de fabricar o Roquefort não mudou. E o fungo azul continua o mesmo. É exatamente o mesmo fungo, agora produzido em laboratórios especializados. A mesma cepa isolada há mais de 100 anos e que ainda hoje nós usamos, todos os dias. Ao longo de várias semanas, ele vai se desenvolver e gerar milhares de pontinhos azuis na massa. São eles que conferem a aparência e o sabor típicos do queijo. E chegou a hora da salga. A salga no Roquefort só se faz na superfície do queijo, um sal marinho, natural, que nos permite conservar esse queijo por 7 a 8 meses. Durante 4 dias, o Roquefort vai absorver o sal lentamente. Para se fazer um queijo como esse, de 2,7 kg, foram usados 12 litros de leite de ovelha. Dá mais ou menos 4,5 litros para 1 kg de Roquefort. Logo depois da salga, todos os queijos passam por esta máquina, veja só. Um conjunto de 48 agulhas de metal faz furos na massa. Nosso guia aqui é Jacques Carle, um especialista na maturação do Roquefort. Qual a importância desses furos no queijo? O penicillium é um fungo que precisa de oxigênio para se desenvolver, para respirar. E é nos furos que o fungo se desenvolve? Não é aí não. O fungo se desenvolve nas cavidades que existem dentro da própria massa. É por isso que o queijo não pode ser prensado. É para ficar poroso, criando um ambiente favorável ao fungo do Roquefort. Nós fazemos os furos para permitir a troca entre o gás carbônico liberado na maturação com o oxigênio do ar. E essa respiração favorece o desenvolvimento do fungo penicillium. E agora o queijo está pronto para começar a maturação. Hora de visitar as famosas caves dessa empresa que começaram a ser construídas no século XVII. Em muitos lugares, as caves de Roquefort mais parecem um labirinto. São quilômetros de corredores e galerias distribuídos em vários andares. Alguns locais são bem estreitos, outros mais amplos, sempre com colunas e arcadas de pedra. Por tudo isso, o povo da região costuma dizer que as caves de Roquefort têm a grandeza de uma catedral. Uma catedral construída embaixo da terra. Somando salas, corredores e galerias dos 7 fabricantes de Roquefort, a área construída aqui embaixo é maior do que a de todo o vilarejo que fica em cima. Passeando pelas prateleiras, Jacques explica que as caves são sempre sombrias, úmidas e frescas. A temperatura e a umidade favorecem a ação do fungo e a maturação do queijo. Eu diria que a maturação nas caves é a mais importante da vida do queijo, porque é quando ele ganha suas principais características. Estes, por exemplo, estão na cave há 10 dias. Veja só como o fungo se desenvolveu bem nas cavidades da massa. Nessa fase, nós nos preocupamos em acentuar certos aromas e sabores. A textura do Roquefort evolui e ele fica mais cremoso. Para completar a maturação nas caves, o Roquefort precisa ficar nas prateleiras por pelo menos 2 semanas e no máximo por 25 dias. Depois, entra em ação um batalhão feminino. As trabalhadoras embrulham os queijos um a um. Parece papel alumínio, mas não é não. São folhas de estanho, material flexível, mas resistente. É preciso embrulhar bem direitinho para retirar todo o ar entre o papel e o queijo. No final, o Roquefort passa no mínimo 2 meses e meio em câmaras frias, numa temperatura de 1 grau negativo.
Nessa fase, a maturação é muito mais lenta. Agora, Jaqui nos leva para uma linda galeria construída no século XVII, conhecida como a Capela. Lugar ideal para uma tarefa nada penosa, degustar o rei dos queijos. Bom, para se fazer a degustação do Roquefort como se deve, o ideal é tirar o queijo da geladeira com pelo menos 1 hora de antecedência. O queijo mostra seu real valor, seus melhores aromas, quando consumido a temperatura ambiente, porque o frio diminui a percepção de sabor e de textura. Este queijo foi cortado há 2 horas e a gente pode dizer que agora está no auge. Ah, merci. Ele me convida aqui para experimentar e vamos provar o Roquefort. É delicioso. Ele é um queijo assim, quando você põe na boca parece que ele se desfaz, ele é muito macio. Um sabor forte, que certamente está ligado ao fungo, salgadinho, uma delícia. Isso é delicioso, felicitação. Merci. Para levar o nome Roquefort, esse queijo precisa ser produzido segundo a cartilha rigorosa que você viu. Assim, ele recebe o selo de origem oficial, indicado na embalagem do produto. O representante da Confederação Roquefort, que reúne tanto os criadores de ovelha quanto os fabricantes do queijo, comenta a importância dessa certificação. A importância do selo de origem é que ele determina a região que pode produzir alguma coisa. O selo Roquefort foi o primeiro obtido por um queijo na França e já tem mais de 80 anos. Mas hoje, esse conceito já está se espalhando um pouco pelo mundo. Até no Brasil, que tem o boi rastreado. É claro que estamos falando de negócios, mas estamos também falando de cultura local. No fundo, o selo de origem é o patrimônio coletivo de uma região.